Programa Argumentos. Apresentação Carlos Alberto Belinazzo. Apoio cultural Dr. Caio César Gomes, especialista em psicoterapia, mestre em saúde mental e doutor em práticas sociais. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Argumentos. Muito obrigado antecipadamente pela sua audiência. E hoje, mais uma vez, estão aqui nesse estúdio, no nosso estúdio aqui da TV Santa Maria, canal 19, que você assiste na net em qualquer parte do mundo. O escritor, engenheiro, tu vê só, engenheiro civil e funcionário bancário, né? Não é da Caixa, não chama-se bancário, Agora é bancário. Agora é bancário. Sim. Então ele é engenheiro, escritor e bancário. Bancário aposentado. Atos Ronaldo Miralha da Cunha. Seja bem-vindo, Atos. Eu que agradeço. Muito obrigado por atender o pedido da nossa produção. Sim. Prazer te receber. Atos, tu está aqui, depois que tu vai contar algumas historinhas do tempo da Caixa Federal, para me mostrar dois novos livros que esse menino lançou há pouco tempo. O primeiro deles foi um livro de crônicas que eu lancei no final do ano passado. É um livro que recebeu um prêmio da União Brasileira de Escritores. Então, a gente lançou no final do ano passado um livro de crônicas chamado Sofrendo em Paris. Sofrendo em Paris é bom, né? Sofrendo em Paris, é. Não sei se a gente consegue sofrer em Paris, mas... Eu acho que não. É. E o outro livro que eu estou participando é uma coletânea de contos que chama Contos de Pampa e Fronteira. Que é um livro basicamente feito pelos escritores de Uruguaiana que moram em Porto Alegre. Então a maioria do pessoal que participa do livro aqui mora em Porto Alegre, mas tem origem no Pampa e basicamente em Uruguaiana. Então o tema é o Pampa Gaúcho. A temática dos contos é Pampa e Fronteira. Certo. É andar nessa região assim. Ou todos os contos ou remontam ao Pampa de alguém que está fora do Pampa e faz uma relembrança, ou alguém que vive no Pampa e na fronteira que está contando a sua história. Então são 13 pessoas aqui, tem um time de peso, assim, pessoal que já vem com bastante já tem um bom bagagem na literatura, tipo a Ana Mariano, o Comar Duarte. O Comar Duarte é uma das referências bem conhecido, nossa cultura gauchesca, que é o fundador da Califórnia, né? O Botelho é um rapaz de Bagé, mas ele mora em Porto Alegre, ele é tradutor, ele traduziu Shakespeare para o Brasil, para o português, né? A Maria da Graça Rodrigues também já tem 4 ou 5 romances publicados, uma pessoa que também com bastante bagagem na literatura. Então nós somos uma turma de 13 pessoas aí que a gente tenta retratar um pouquinho das histórias gaúchas. A gente lançou... Tu é de Santiago? Sou de Santiago. E daí, mas também tu escreveu, porque Santiago já é fora lá do Pampa. Mas conta como fronteira. Conta como fronteira. Tá. Como a gente se enquadra. Se a gente contar a região Rio Grande do Sul, Santiago já quase na fronteira. Mas se considerar Brasil, Santiago é fronteira. Né? Sim. Então, a ideia é que a gente contasse causos do Pampa e da fronteira. Coisa de gaúcho, né? Claro. Então a gente lançou o livro em Uruguaiana, foi uma bela, uma festa lá que a gente fez. Bem prestigiado. O Centro Cultural bem prestigiado, o pessoal prestigiou, inclusive o prefeito lá fazer discurso. Tu vê? Até bem novo, o prefeito de Uruguaiana. E depois foi em maio. E depois nós lançamos em junho em Porto Alegre, no Teatro Renascença, também bastante prestigiado. O pessoal que organizou, a Débora Mutter e a Ana Mariana, que são as organizadoras do livro, elas têm bastante prestígio, né, na literatura em Porto Alegre ali. Ótimo. A Débora, a tese dela é sobre o Assis do Brasil, né? Sim. Então ela tem bastante trânsito ali e conseguiram mobilizar. Essa outra senhora, Mariana? A Ana Mariana, ela tem vários Isso. livros de romance e lançou agora há pouco um livro de poema.
ela também é bem influente assim, na literatura. Então, esses 13 escritores, entre homens e mulheres, conseguiram atrair um bom público. Isso é importante, né? Porque estão resgatando sempre a cultura gaúcha. A pessoa ficou tão empolgado, todos nós que participamos, eu fui nos 2 lançamentos, tem gente de Porto Alegre que não foi a Porto Alegre, no lançamento do Rio Grande não puderia ir a Porto Alegre. Claro. O Mauro Duarte é uma pessoa já bem idosa, não quis sair, né? Mas, assim, o pessoal se empolgou muito com a ideia de fazer esse tipo de literatura, contar, porque tem muito... Porto Alegre parece que tem uma certa resistência a escrever sobre Pampa e sobre fronteiras, sobre coisas de gaúcho. Tu vê inacreditável, né? A capital dos gaúchos. Então, estão discutindo essa questão de literatura gaúcha, né? Literatura do campo ou da Pampa. Então, inclusive, agora, nos próximos dias, tem uma senhora que faz um debate em Porto Alegre, na Biblioteca Pública lá, nos convidou para fazer um debate sobre esse tema, no dia 19 de julho. Agora, mês que vem? Mês que vem. Certo. Para debater justamente isso, a literatura do Pampa. Inclusive, no próximo livro, que o pessoal está tão empolgado em... Já está programando já estou encaminhando o segundo exemplar, o segundo volume, e em convidar alguns escritores da Argentina e do Uruguai para escrever também sobre Pampa e sobre a fronteira, pela visão dos vizinhos. Exatamente. Então, assim, eu acho uma boa ideia, uma ideia legal que tiveram e que talvez tenha bom resultado, porque a gente não sabe qual é como vai ser recebido pela população em geral, pelos leitores, esse tipo de literatura. Mas a gente está gostando de fazer esse projeto e é possível que saia mais um exemplar. E a repercussão inicial foi muito boa? Foi muito boa, a gente gostou, o pessoal achou... O problema é que quando os amigos leem, é esse problema, que os amigos gostam dos livros. Então o pessoal achou redondo assim, todo o conjunto da obra, né, dos contos escritos nesse exemplar aqui. Que fica com olhares diferentes para o mesmo tema, então é importante. Agora o que me surpreende, Atos, em Porto Alegre tem que ser necessário fazer uma discussão, um debate sobre a importância dessa literatura. Se a base de tudo isso a gente não tem a noção, né? Sim. Quem fez um vídeo muito legal sobre isso, que está no YouTube, foi o Botelho, né? Sobre essa questão dessa resistência que existe com relação à literatura. Eu não tinha também essa noção. A gente percebe que muitas coisas que a gente faz em Santa Maria não consegue entrar em Porto Alegre, né? Que a gente não percebe. A gente não percebe. Tu está aqui fazendo jogando o teu futebolzinho aqui, mas aí tu começa a pensar, não, eu não consigo entrar em Porto Alegre. Eu não consigo passar o Mampituba. Sim. Mal conseguiu passar o Vacacaí. Mas então é isso, eu acho que a gente tem que ir fazendo essa parte, tentando contribuir para produzir uma discussão. Se a gente conseguir discutir isso lá em Porto Alegre e levar um bom público, o pessoal perceber que tem alguma coisa a ser feita, já terá sido válido. Claro. Né? E o importante é que muitos desses participantes desse livro de contos gaúchos, não são contos gaúchos, contos sobre Pampa e a fronteira. Eles vão perceber também a importância para esses aqui, todos esse povo que mora na fronteira. Sim. Né? Porque lá, talvez em Uruguaiana, foi sem dúvida muito mais expressiva a repercussão. Como tu me disse, até o prefeito. Até o prefeito foi. Claro. Então essa é a importância. E lá, tu vê, a gente, assim, por exemplo, nós temos Feira do Livro, que quem mora em Porto Alegre talvez não tenha noção como é que funciona a cultura no interior do estado, ou especificamente a literatura, que é o nosso ramo. Certo. Tem feiras do livros em Bagé, Dom Pedrito e Uruguaiana, que são excelentes feiras do livro. Santa Maria é a segunda maior feira do livro a céu aberto do Brasil. Exatamente. Só perde para de Porto Alegre. Isso. Então, assim, está pulsando a cultura, né, no interior do estado, que a gente percebe, muita gente publicando, o pessoal escrevendo, se envolvendo com literatura. Santa Maria é um polo regional de literatura, tem muita gente produzindo literatura na cidade e coisas boas, né? Tu começa a ler um que outro, às vezes tu descobre um cara que teu conhecido, tu abre o livro, mas tu não tinha nem noção do que ele é. Então a gente tem que procurar entender e ver o importante, quanto é importante a nossa literatura aqui. Exatamente. E tentar, de uma maneira ou de outra, também procurar abrir as fronteiras, né? Essa que é a ideia, né?
A literatura precisa também... Não, e tu precisa unificar, porque a gente tem uma impressão, nós que somos aqui, a gente vive aqui, vamos dizer, no interior, embora Santa Maria é uma cidade muito bem trabalhada nesse sentido, claro, como toda ela tem coisas a crescer, mas tendo culturalmente ela é bem aparelhada. Sim. O número de universidades, escritores, gente que produz arte. Em todos os âmbitos da cultura, Santa Maria tem produção. Exatamente. Tem bons músicos, bons escritores, atores que se o audiovisual, né? Audiovisual. Muita gente produzindo audiovisual, cinema aí, olha... Santa Maria tem muita coisa a oferecer. Claro. Então isso aí é bom deixar claro isso e é prestar um serviço, porque o que acontece? Tu rompendo essas barreiras, tu vai tornando realmente a cultura única, né? Porque senão tu fica... Eu sinceramente, eu desconhecia uma que eu não escrevo esse gênero, né? Leio eventualmente. Então a gente não tinha essa ideia. E para mim é surpresa que tinha toda essa resistência no mercado em Porto Alegre, que é um grande mercado potencial para quem escreve. Sim. Mas que bom, então, quero parabenizar vocês, todos os participantes e as duas senhoras, essas que são as organizadoras do livro. Ana Mariano e a Débora Mutter. A Ana Mariano, que esses dias eu vi que eu sou fã do programa do Mendelski, ele estava comentando, já 2 ou 3 vezes, comentando desse livro. Ela é uma das proprietárias, ou a proprietária, não sei, da Panvel, né? Sim, ela tem um relacionamento com a Panvel, tanto é que o livro esse fica disponível nas farmácias. Isso. Então é um livro, se for na farmácia Panvel, tu pode comprar remédio para o corpo e um livrinho para a mente. Viu, você que gosta de beber, toma lá um pro fígado, né? Como é que é o Figatil, ou Epacol, sei lá, Cepacol, e... Não é tu que bebe muito, Serginho, qual é o nome? Epocler, viu? Aqui tem um assessor que bebe, é importante. Epocler. E já compra um livro. Sei. Mas não interessa. Disponível na Panvel. Claro, pode ser. Né? É mais um canal de distribuição de livros, que é muito importante. Atsu, nós já o telespectador ficou sabendo bastante sobre a cultura da fronteira, mas olha, televisão é tempo, vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Vamos lá. Meu querido telespectador, nós já voltamos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Programa Argumentos. Apresentação Carlos Alberto Belinazzo. Apoio cultural Dr. Caio César Gomes, especialista em psicoterapia, mestre em saúde mental e doutor em práticas sociais. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Olá, sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Argumentos. E quem chegou agora, que não viu, claro que não viu, então eu vou apresentar vocês de novo. Atos Ronaldo Miralha da Cunha, escritor e engenheiro civil e bancário, já aposentado. Esse menino trabalhava no setor de penhor, o que é uma grande fonte de inspiração para ele produzir novos livros. Atos, isso pode ser mais um. Quais são, nós falamos bastante, ou quase todo o primeiro bloco, só sobre esse novo lançamento que tu participa dessa coletânea de contos sobre Pampa e Fronteira, né? E quais os teus projetos para agora 2019 ou 2020 na área de literatura? Sim, eu tenho a intenção de fazer uma trilogia de contos, né? Eu tenho me dedicado a ler muito sobre contos, leio contos e tenho estudado. Pesquisado, né, na realidade. Assim. Atos, vamos, porque o nosso programa, acima de tudo, aproveitar a tua experiência em contos, e o nosso telespectador é muito curioso. Para te resumir, assim, tu como um contista de boa qualidade, o que tu resume para quem está estudando ou quer se aventurar a escrever contos,
Para te resumir para o nosso telespectador, de forma simples que todos entendam, conto. Para quem não entende o gênero. O conto assim, é uma narrativa curta, né? Poucos personagens, e tem que envolver a pessoa já no começo das Tem que captar o interesse do leitor, certo. E terminar com uma coisa que surpreenda, né? Um detalhe surpreendente. Em síntese é isso, mas tem muito mais. Não sei, mas de maneira assim mais objetiva, e não pode ser 50 páginas, senão se torna um romance. Uma novela. Então, assim, eu fiz um livro de contos que chama Contos de Chumbo. O primeiro livro de contos. Então, a partir daí, eu resolvi que eu pretendo fazer uma trilogia de contos. Certo. Seria o que eu denominei Trilogia dos Metais. Seria o Conto de Chumbo. Que já foi lançado há uns 2 anos. Foi em 2015. Já faz mais de 4 anos. E o Contos de Prata, que eu já estou com ele praticamente pronto, eu acho que vou lançar em 2020, possivelmente. Certo. Falta só revisar, fazer um retoque final nos contos, está todo ele pronto. E depois eu vou fazer o Contos de Ouro. A ideia é Contos de Ouro. Que não tá, eu tenho muita coisa pesquisada, muita história já. O Ouro deve ser inspirado na área do Penhor. Na área do Penhor, ali tem muita história, assim, porque no contato com o público a gente ouve muita coisa, né? muita história assim que é bom narrar. Nesse livro do Sofrendo em Paris eu coloquei algumas histórias ali, que na realidade são crônicas, né? Certo. Mas daí tem que transformar em conto, fazer a coisa ficção e dar o toque de conto na narrativa. Então, mas esse livro, como não está só, por enquanto, programado, tem algumas coisas escritas, vai ficar mais para adiante. Sim. No momento, eu estou trabalhando num livro de contos, seria Contos de Prata, que a temática seria as pessoas velhas, né? Ou entrando na velhice. Todos os personagens, ou todos os narradores dos contos... Acima de 60 anos. Acima de 60 anos. Legal. Né? Então, nos mais variados... Claro. Vamos dizer assim, situações. Por exemplo, tem nível econômico, um dos contos é o matador profissional de 60 anos. Então, é um velho que era matador e continua sendo matador. Que velho safado. Inclusive, virou... O Grassi transformou num curta. Chama Trilha Sonora. Então o Grassi fez um curta que legal. Desse inspirado conto. Nesse. Certo. Que é o velhinho assassino. O velho assassino, né? Que ele trabalhou e continuou trabalhando como Mas tem isso é importante, que tem, a gente acha só porque é velhinho que é bonzinho, que tem um ditado que é bastante conhecido, que é que os canalhas também criam cabelo branco, né? Exato, Então, assim, a ideia é que esse livro eu lance talvez no final do ano, no começo do ano que vem, assim, para... Que ele está, como tu mesmo disse, ele está já com todos os ajustes, está pronto? Está pronto, sim, só falta fazer uma revisão final. E assim a gente vai tocar. Também estou trabalhando num novo romance, né, que eu tenho um romance publicado, que é o Código Locatelli. Isso, muito bom. Que publiquei no ano passado, lancei na Feira do Livro do ano passado. E agora estou trabalhando no outro, né? Que quero ver se termina até o final do ano. Esse outro dá para te dar um... É um policial, né? Na realidade é um policial. Policial também, tá. Que ele vai pesquisar ou correr atrás de traficantes de diamante. Sim. E acaba se envolvendo, toda a trama vai acabar se envolvendo na Lava Jato. Então tem um pouquinho bem atual. E fonte de inspiração não vai faltar, né? Porque mais tem nesse país que tem de corrupto, pelo amor então, de Deus. assim, tem situações que a gente dá a entender que é Lava Jato, mas a gente não pode também, é ficção, né? Sim. Não dá para dizer que... Então tem que deixar bem claro. Mas a ficção sempre tem uma inspiração na realidade. Então tem envolvimento, tem tráfico, tem menor no pequenos furtos da vida. Esse romance se passa em Porto Alegre. Né? Tu ambientou em Porto Alegre? Ambientei em Porto Alegre. E ele é um policial da Polícia Federal que investiga essa parte aí de tráfico de pedras preciosas, de diamantes. Eu tenho muito... Porque envolve também descrição técnica de uma pedra preciosa, já facilita bastante. Claro. Né? E comércio, importação, onde que produzem. Né? Então, isso tudo tem bastante conhecimento. A gente conhece mais ou menos. Tu ficou quantos anos nesta área dentro da Caixa Federal? Desde 96. Tu vê 96? 96, mais de 20 anos. Sim. Então, e não sei se dá para te contar, preservando os nomes, claro,
algum fato pitoresco até presenciado, muitos, mas um que te chamou mais atenção das pessoas que vão lá, tipo uma senhora para penhorar que ela estava devendo no jogo do bicho, pro agiota, deve ter histórias fantásticas. Tem várias questões assim que a gente pode... Não, mas algumas assim que... Teve uma senhora da Quarta Colônia, até eu acho que não sei se eu não me lembro porque eu escrevi sobre isso aí. Ela queria penhorar uns vinhos que ela produziu e largou 4 garrafas de vinho na minha frente e queria penhorar. Tio, eu já vi de tudo, mas penhorar vinho? Aí eu disse, não, mas a gente não pode penhorar vinho. Ela xingou em italiano lá, fez umas histórias que eu não entendi direito e saiu. Ele disse, mas só não vai levar o seu vinho, pega pra ti esses vinhos aí. E o vinho era bom? E tu bebeu o vinho? No fim ele não penhorou, ainda fiquei com os vinhos. Tu vê só ir para um italiano tentar penhorar o vinho? Porque vinho já teve gaúcho com um zarreio, com espora de prata. A gente brinca, mas como as pessoas faltam informação, né? Achando que pode penhorar qualquer coisa. Sim. Que não é casa de penhores, é penhor de ouro, né? Não, pode ser prato, mas tem que ser a prata 950, né? A caixa também que é a mais pura. Prataria mais pura, né? Pedras preciosas também? Só diamante que se considera. Né? Só diamante. O resto não... que vale, né? O diamante vale. As outras entram como... Não tem... Viu? O programa Argumento também é serviço. Se você está interessado em falar pedra, não, é só diamante... E o penhor é ouro. Vamos fazer uma propaganda então já. Claro. A Caixa está aqui. A Caixa é uma empresa estatal, é do povo, a Caixa é do povo. Né? E a gente quer que continue Caixa Econômica Federal. Que eu pretendo e faço luto para ela continue sendo do povo. Então, assim, o penhor é um produto que a Caixa oferece sem o mínimo de burocracia. Porque agora é rápido? Não tem burocracia, só tem que levar a identidade, CPF e o comprovante de residência. Mais nada. Então eu estou apertado, eu levo lá minha corrente de ouro, um anel, toma aqui. O colega lá vai lá, avalia, preenche o contrato, tu assina e tu sai com dinheiro na hora. E tu era o avaliador também? Eu era avaliador, sim, avaliador. Então, assim, não então tem, tu já decide, não tem burocracia, a gente vai avaliar a joia e dar o valor para a pessoa. Depois ela já pega o dinheirinho na hora. E depois, se eu não puder pagar, paga só o juro. Ou se quiser pagar o juro, um pouquinho da dívida vai abatendo. Ela que escolhe o valor que ela quer abater. Então, assim, é um produto da Caixa oferece que é... E socorre as pessoas num momento difícil. Claro, e não precisa pedir para ninguém, entendeu? Não precisa pedir aval, nada. Para ninguém. O teu próprio... A garantia é a joia. A garantia. E o penhor, assim, a Caixa começou com o penhor, né? A história da Caixa, lá no comecinho, é penhor, é monte de socorro. Naqueles tempos, muitos escravos compraram liberdade através do penhor. Penhoravam suas moedas, as coisas de ouro que tinham, e compravam liberdade. Né? Tu vê que legal, não então, a história da Caixa se passa muito nisso. Por isso que a Caixa tem muito vínculo com a população mais carente, porque ela está toda... A Caixa é uma empresa que, voltada, na minha opinião, é voltada para a pessoa mais carente e deveria continuar cada vez mais incentivando a economia popular. Bom, o financiamento imobiliário, sem dúvida, é a maior. É a maior. Teve um banco concorrente que chegou aqui, achou que ia tomar conta do mercado e não tomou. A Caixa continua sendo. Porque ela tem uma imagem muito forte na cabeça das pessoas. Pensou no financiamento imobiliário, eu já vi outros bancos de porte tentam fazer ou até fazem financiamento imobiliário, mas ninguém bate a Caixa. Não, a Caixa e a gente, no momento do país, é um momento também de dúvida, de estar uma transição, que a gente não sabe como é que vai ser. E a população tem que estar atenta. E dinheiro sempre é bem-vindo, né? Sempre bem-vindo. Então é importante, tu vê através disso aí, então tu presenciou e tu vai eternizar essas situações do Tem muitas histórias na Caixa. Tem muitas histórias que a gente lembra sempre as mais bem-humoradas. Claro. Mas tem histórias tristes também que ocorrem ali, da pessoa piorar porque morreu um filho, porque não quer mais, porque... Tem muita coisa assim. Não, porque eu digo sempre, a vida não é um roteiro certo. Né? Não. Às vezes tem os revés, a pessoa, se ela tem um ouro guardado, ela tem uma boa situação. Senão, se o cara está totalmente sem condições, ele não tem nem ouro guardado. Se tu tem, mas às vezes as coisas mudam, né? É como tu diz, por uma tragédia familiar. Então é importante as pessoas saberem, porque muita gente, eu acho que tem medo, tem vergonha, mas não há problema. Não, isso não tem. Hoje em dia não tem mais esse tipo de eu acho que não tem, né? De receio, não. O pessoal não está... Isso é teu. Tu tem a história. Não tem porquê. E é como tu falou uma coisa, que tu trabalhou nessa área há quase 30 anos. Se tu tem um dinheirinho lá, tu não precisa pedir favor para ninguém, né? Tu não precisa aval, não precisa implorar para o gerente, não precisa pegar 752 assinaturas. Tu pega teu dinheiro e deu. Tá tranquilo, isso aí é...
Porto Pacífico. Mas, Atos, sempre é um prazer falar contigo. Já deu? Terminou? Claro, mas tu fala demais, Atos, né? Então eu te agradeço mais uma vez tu ter atendido ao chamamento da nossa produção. Sempre é uma aula. Hoje tu nos deu uma aula de contos da situação da literatura gaúcha e agora finalizou com o nosso... Quem estava pensando em fazer um penhor já vai olhar, bom, eu tenho... Eu nunca falei tanto da Caixa, do penhor, como agora que eu estava Nativa. Nativa não era tão... Bom, mas então é mais verdadeiro, tu não está fazendo comercial... É que Nativa nem posso falar, né? Porque tem que pedir autorização para superintendente. Sim. E tu não falou do João, do Pedro, nem da Maria? Não falei. De maneira falei geral, pelo produto e penhor. tu vai eternizar esses anos, porque é bem interessante, porque quantas pessoas em Santa Maria foram avaliadores da Caixa? Poucos. Então... Né? E no Brasil tão pouco, eu acho que, tipo assim, só para encerrar o programa, em Porto Alegre deve ter uma só agência que faz. Não, tem bastante. Mas aqui em Santa Maria é só uma que É fazia. só uma. Aqui em Santa Maria são só 2 avaliadores que trabalham ali. Atos, então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Meu querido telespectador, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Programa Argumentos. Apresentação Carlos Alberto Belinazzo. Apoio cultural Dr. Caio César Gomes, especialista em psicoterapia, mestre em saúde mental e doutor em práticas sociais.